E aí, galerinha show do nono ano. Estamos hoje iniciando nossa 20ª semana de ensino remoto intencional. Quem diríamos que iríamos, né, chegar até a 20ª semana nesse processo? Mas a pandemia está aí, e dentro desse processo, que é algo que a gente futuramente irá estudar bastante, nós iremos fazer o nosso momento assíncrono de hoje, falando basicamente de dois conteúdos que a gente já teve uma videoaula, mas como ele é muito abrangente, muito diversificado, a gente continua falando, que é população e diversidade, certo? Da Ásia. Porque a gente vai agregar novamente esse continente, porque, como eu já falei, temos muitos pontos a serem discutidos. Eu assisti a videoaula já, com o Luiz, uma videoaula show, e hoje a gente vai colocar novos pontos também a serem discutidos nessa nossa videoaula. Olha só, galerinha, existe um ponto bem diferente quando a gente está estudando a diversidade, a população da Ásia, que diverge do que nós estávamos estudando em Europa, né? Principalmente porque a gente agora está falando claramente de uma região do mundo com uma população gigantesca, né? E com a diversidade regional ainda mais, né? Cheia de um mosaico étnico, religioso, histórico, cultural bem diferente. Então, a gente começa com a população da Ásia. E quando se trata de população da Ásia, vocês sabem que a gente está falando de um aglomerado de pessoas que em alguns autores cita de um verdadeiro formigueiro humano, né? Nós temos uma quantidade significativa de países com uma densidade demográfica muito grande, mas a gente sempre cita os países com a maior densidade, que é China e Índia, né? Interessante que esses dois países localizam-se no continente asiático, e apenas os dois somam o equivalente a 2,7 bilhões de pessoas, né? Vamos lá convencionar aqui, vamos brincar com os números, que a população total da Ásia em 2017, que foi o último relatório que saiu internacional, tinha 4,4 bilhões de pessoas. Imagine aí, 4,4 bilhões, 2,7 bilhões está aí concentrado entre China e Índia. Os dados, e a gente não pode dizer que esses dados são dados fechados, pelo fato que, por exemplo, a China ela divulga o seu dado de 1,4 bilhões de pessoas, mas nós sabemos que esse número pode chegar até 1,7, tá certo? Pelo fato que durante o período da política do filho único, onde foi adotada na China para diminuição de população, as famílias não poderiam ter mais de um filho, já diz o nome, a política do filho único, e muitas dessas famílias, quando eles tinham mais de um filho, quando a mulher engravidava mais de uma vez, eles escondiam essas crianças. Então, são pessoas ainda sem registro. Nós observamos esse fato, e é um fato que chama muita atenção em alguns artigos científicos, mostra um pouco sobre esse processo, né? Primeiro porque naquele período, né, um período de 20, 30 anos, 3 décadas atrás, quando se começa a pensar nessa reorganização, o que é que chama a atenção? A mão de obra fundamental era apenas a mão de obra masculina, e eles viam a mulher apenas como uma reprodutora. Então, interessante é que nessa política do filho único, o ideal é que esse filho fosse homem, né? Outro ponto que chama a atenção também é a grande população que se concentra ali, ela tem uma diversidade cultural bastante significativa, mas um ponto que a gente encontra em qualquer continente é que a distribuição da população no continente, ela não é regular, ela é desigual. Em nenhum continente do mundo a população ela se concentra de forma regular nas regiões. As maiores concentrações populacionais dentro do continente estão no leste e no sul. E por que isso acontece com países como Bangladesh, Paquistão, Japão, China e Índia, Valessa? Pelo um fator interessante. E esse problema de concentração populacional no continente está totalmente ligado às áreas que essa população se concentra.
As regiões litorâneas e as margens dos rios são prioritárias para esse processo, né, de densidade demográfica. Principalmente porque a gente está falando ainda de um continente que tem uma população significativamente rural. E quando a gente fala do passado, a gente também já vai entender por que essa concentração às margens dos grandes rios. As populações mais antigas da região, né, as civilizações mais antigas, como China e Índia, eles tinham claramente uma concentração às margens dos rios, que nós chamávamos esse processo de civilização hidráulica, porque predominantemente, a primeira grande economia do mundo inteiro, né, a primeira atividade econômica do homem foi a agricultura. Então, para isso, eles precisavam estar próximos às margens dos rios. Hoje, com a modernização, as regiões litorâneas, com a intercontinentalidade, com a navegação, com todo esse processo, as regiões litorâneas passaram também a ser uma região de grande concentração ao longo do tempo. As planícies litorâneas, elas apresentam 3% das áreas de terra da Ásia. É interessante que apenas 3% dessas terras, eles conseguem abrigar 15% da população total. Então, a gente começa a ver que há uma densidade demográfica, como eu citei há alguns minutos atrás, é um verdadeiro formigueiro humano concentrado nessas planícies litorâneas, né? Concentra-se ali a região ideal, tanto para a economia, por ser planície, tanto seja ela para o desenvolvimento industrial, para o desenvolvimento da agricultura e outros desenvolvimentos econômicos, como também está ali à margem os grandes portos para essa exportação. Em termos regionais, é interessante que a Ásia Meridional e o Sudeste Asiático são as áreas mais densamente povoadas. Essas duas áreas realmente são bem densamente povoadas, diferentemente da Ásia Central, do Oriente Médio, que a gente vai falar um pouco. O que é que influencia nisso, né? Nós conseguimos observar nos últimos anos que cerca de 50% da população asiática vivem ainda em áreas rurais. Por quê? Porque muitos países ainda têm como base econômica o setor agrícola, né? O grande exemplo que nós temos desse fato que a gente está discutindo aqui é a Índia. A Índia, ela tem 47% da população economicamente ativa, pessoas que estão ali trabalhando, gerando renda, ocupadas na agricultura. Isso em 2014. Então, a gente começa a entender que ela tem uma predominância clara de população rural. Se 47% da sua população ativa está ocupada na agricultura. É interessante que no mesmo ano, a Coreia do Sul, esse número era apenas de 4,8. Olha a diferença de um país extremamente tecnológico, voltado às expansões da tecnologia, para a Índia, que é um país que ainda está em crescimento econômico, que ainda tem sua base na agricultura. Então, a gente tem aí dois extremos a serem discutidos, né? Também a gente percebe que apenas 6% da população japonesa, é um outro exemplo, 6% da população do Japão vive em áreas rurais. E isso reflete em quê? Num número muito baixo de pessoas empregadas em atividades agrícolas, né? Apenas o equivalente a 2,9% da população. Ainda tem pessoas que vivem nas áreas rurais no Japão, mas que moram nas áreas, mas que trabalham nas áreas urbanas. Eles vão morar próximo às zonas rurais por tranquilidade, por ser lugares mais, inclusive imobiliariamente falando, mais baratos. Né? Ainda tem essa concentração de o equivalente a 6% da população japonesa. Então, a gente começa a ver a diferença, por exemplo, entre Japão, entre Coreia do Sul e entre a Índia. Né? Outra coisa que chama a atenção também é que nós temos um grande contingente da população rural, né? Mas a gente começa também a perceber que a Ásia ela está se urbanizando muito rapidamente. Isso é um ponto positivo, né, Valesca? Tem critérios para serem analisados, o que pode ser positivo e o que pode ser negativo nesse critério aí. Nós estimamos que em 2050, o continente, ele terá 64% já de sua população
vivendo em áreas urbanas. Imagina, de 4,4 bilhões de pessoas, nós tenhamos aí 64% dessa população vivendo em áreas urbanas. Isso vale a reflexão de o que nós iremos fazer para abastecer essa população, né? Em todos os sentidos, não apenas alimentarmente falando, produtos alimentícios, que essas pessoas vão deixar de produzir porque elas estão nas áreas rurais e vão fazer o êxodo rural, como também na matéria-prima para tudo que a gente consome na área urbana. Então, é um processo que a gente tem que... É por isso que a gente escuta tanto o desenvolvimento sustentável. Na Ásia, principalmente, tem que se pensar na sustentabilidade do meio ambiente, porque a gente ainda tem um crescimento muito, né, elevado a alcançar dessa população em áreas urbanas. Tem a densidade regional, a diversidade regional, e eu não poderia negar para vocês que, assim, é o que me encanta muito na Ásia, essa diversidade, porque é um continente que tem aspectos culturais, políticos, sociais e econômicos muito diferentes. Você pensa que está em mundos muito opostos, e na verdade é isso. Países muito próximos que vivem realidades completamente diferentes. E, na verdade, ele é esse ponto do continente ter essa diversidade, ele esbarra na questão de nós termos um mosaico claramente religioso e étnico que é muito abrangente, né? Ele é um mosaico étnico-cultural que convive, de um lado, em alguns países, em plena harmonia, etnias e religiões diferentes. Em contrapartida, nós observamos que há áreas dentro da Ásia que vivem, né, em meios a conflitos extremamente violentos, como é a região da faixa de Gaza, né? Como também nós temos outros conflitos que a gente vai discutir especificamente durante todo esse processo de estudo da Ásia, né? Outra coisa que a gente quis chamar a atenção é que muitos, mas muitos conflitos são conflitos que vêm da história do nosso passado mais remoto, como é a questão da Palestina, mas que ela ganha muita força com a criação do Estado de Israel. E a gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente estiver falando agora sobre o Oriente Médio. Para ajudar nesse estudo do continente, a gente divide ele em 5. A gente nunca vai estudar ele em um continente tão amplo, de uma forma, né? Imaginem aí, vamos estudar a Ásia. Não é fácil assim, não, gente. Até porque a gente convive com harmonias, mas a gente convive também com muitas tretas, né? Com muitos conflitos bem complicados de serem resolvidos ao longo da sua história, da sua economia, das políticas que são colocadas para o dia a dia da sua população. Então, a gente vai subdividir para o nosso estudo em 5 regiões, porque é como ela é dividida. A gente começa estudando a parte do Sudeste Asiático, passamos também ali pegando o Oriente Médio, né? E é a parte que todo mundo gosta muito de estudar, porque tem as tretas, mas também tem muito conhecimento, tá? A gente vai começar a estudá-lo e eu vou explicar por que tantos conhecimentos adquiridos são importantes em relação ao Oriente Médio. Temos o Leste Asiático, a Ásia Central, que pouca gente escuta, né? Vê alguma coisa a respeito, mas que chama bastante a atenção hoje para o mundo, por causa de problemas ambientais do Mar de Aral. A Ásia Central começa a se destacar e a gente precisa fazer o estudo dela para o Enem. E também temos a Ásia Meridional, vai ser essa a divisão. E nós começamos aí falando da região que é um verdadeiro barril de pólvora, né? O Oriente Médio. Eu costumo dizer que o aluno que ele entende o Oriente Médio, ele entende as discussões, os conflitos étnicos, religiosos, mas, sobretudo, hoje, econômico do Oriente Médio, na prova de geografia do Enem, ele está à frente de uma quantidade considerável de alunos. É tanto que nós temos, com o Bernoulli, a gente, quando está estudando no terceiro ano e no cursinho, eu sempre trabalhei com a frente C do Bernoulli, que são os conflitos do mundo. E nós estudamos o Oriente Médio separado, nós passamos algum tempo, né,
meses até estudando o Oriente Médio para que a gente possa entender ponto a ponto. A gente, no ensino médio, especifica cada vez mais esse processo. Ele localiza-se lá no sudeste do continente, entre Europa e África, e as demais regiões da Ásia, lógico, constituído por 16 países, 16 países pequenos, né? Temos uma área de 6,8 milhões de quilômetros quadrados, mas o que chama a atenção, uma população de 339 milhões de habitantes, um pouco maior do que a população brasileira, né? Sabe qual é o fato que nos chama a atenção, galera? O seguinte, eu estou falando de uma região da Ásia, eu não estou falando de um país. E ele tem 339 milhões de habitantes. Sabe o que é que isso me sugere? Que essa região deve ter algum problema, porque nós não temos um grande fluxo populacional, uma grande densidade demográfica. E um dos pontos a serem discutidos, além das tretas, é o próprio fator físico. Essa é uma região extremamente árida, que o fator água também é um fator de conflitos, tá, galera? Água é fundamental no Oriente Médio. Se briga por água, se briga por petróleo, se briga por religião, se briga pela cidade santa, que é Jerusalém, e por aí vai, tá certo? A origem do nome, né, Oriente Médio, ela é uma visão bem eurocêntrica, por isso que eu demarco aí claramente, porque foram os europeus que deram esse nome, né? Durante o período das grandes rotas comerciais, como ela estava ali entre o Oriente e o Ocidente, eles resolveram considerar essa região como um ponto médio entre a Europa Ocidental e o Extremo Oriente. Por isso ele ganhou o nome de Oriente Médio. Base econômica do Oriente Médio, Valesca? Base econômica, claramente. Petróleo. Não temos o que contestar. Petróleo. A maioria dos países tem sua economia apenas de sua base petróleo. Algumas das maiores reservas, mas as que temos de maior exportação hoje em exportação no mundo estão concentradas nessa região. Não é à toa, gente, que 2 das grandes frotas navais americanas estão concentradas no Oriente Médio. Uma em uma ponta do Mediterrâneo e outra na outra ponta do Oriente Médio. Por quê? Porque ali eles estão salvaguardando a economia do mundo, porque o petróleo é a balança do mundo capitalista, é considerado o ouro negro, e não é à toa. Então, nós temos aí a distribuição dos 5 maiores produtores, com a Arábia Saudita liderando, com 13%, aí temos com 4%, né, dessas reservas, Irã, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Iraque. Então, aí nós iremos, ao longo dessa nosso estudo, vermos o que isso vai gerar dentro do Oriente Médio. Fora que a gente também tem que lembrar que nós também iremos fazer um outro ponto de estudo, que será a parte da Palestina, o conflito entre judeus e palestinos, fundamental para o Enem também. Então, durante os momentos síncronos, a gente vai fazer um estudo mais aguçado, mais minucioso de cada um desses pontos. Galera, beijo grande para vocês. Aproveitem esse momento. Qualquer dúvida, também entre em contato, tá certo? Pelos e-mails, tanto meu quanto de Luiz. E espero que vocês estejam bem, que vocês estejam saudáveis, acima de tudo. E um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus.